Naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que aqueles realizavam. Respondeu-lhe Jesus: pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem sofrido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Pensais que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. É o mesmo texto. Agora Jesus conta uma parábola, mas é o mesmo texto. Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao que cuidava da vinha: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente? Ele, porém, respondeu. O vinhateiro responde o dono da plantação. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e adube. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Amém? Oremos. Deus, é a tua palavra. Maior do que a palavra do Senhor não há. O Senhor não precisa de pregador para tornar a sua palavra relevante. Ela sem pregador já é relevante. Então fale conosco essa noite. Atinja o alvo de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Redobre a sua atenção para receber esta porção da palavra de Deus, para que possamos continuar sendo abençoados pela palavra. Jesus, ele exerceu o seu ministério terreno diante de uma sociedade depravada e dividida em partidos, em segmentos, em religiões diferentes. Eu estava ali orando, falando com o Senhor. O Espírito Santo falava algumas coisas em meu espírito, como por exemplo, a desorganização de uma sociedade reflete a ausência de um avivamento em uma igreja. Eu vou repetir. A desorganização de uma sociedade reflete a ausência de avivamento. E Jesus está executando o seu ministério terreno naqueles dias diante de uma sociedade não muito diferente da nossa. O que pode mudar é a tecnologia, a beleza estrutural das coisas, as redes sociais, enfim, mas a estrutura em si de uma organização social é quase que a mesma coisa. Naqueles dias, Jesus está diante de vários partidos, de vários grupos, de vários segmentos da sociedade que se divide, e cada grupo levanta a sua bandeira. Cada grupo tem os seus ideais. Cada grupo tem a sua filosofia. E cada um defendia as suas ideologias. No entanto, quando se há muitas divisões na sociedade, com muitos grupos na sociedade, dificilmente a sociedade chegará em um comum acordo. Nós vemos isso nos dias atuais. Outras coisas que o Espírito Santo falou comigo e acrescentou nessa mensagem, em questão de história também, é que a desorganização na sociedade é boa para o politicamente correto. Porque a desorganização de uma sociedade antecede o socialismo. O socialismo é a porta de acesso para o comunismo.
Então, desordem em uma sociedade, para o politicamente correto, é agradável. Porque o socialismo vem com a mesma mensagem, a mensagem do anticristo. Eu acho que o irmão Emani, eu acho que é fera nessa questão, então ele dá 10-0 em mim. Mas o plano de governo do anticristo é pregar uma falsa paz, e depois dessa falsa paz, que é semelhante ao socialismo, vem o comunismo, vem a destruição. Porque aonde há comunismo não tem Bíblia. Aonde há comunismo, o comunismo ele quer se colocar no lugar de Deus. E se o Estado é Deus, embaixo dele só pode ter escravo. Então, a desorganização de uma sociedade reflete a ausência de um avivamento. E Jesus está diante de diversos grupos. Eu vou recitar alguns aqui essa noite, os que são mais conhecidos que a Bíblia nos apresenta. Como, por exemplo, os fariseus, os saduceus, herodianos, essênios e zelotes. Eu vou recitar só a divergência de os dois mais conhecidos. Os fariseus acreditavam em todo o Antigo Testamento, na Torá, profetas menores, profetas maiores, escritos, provérbios, salmos. Só que os saduceus só acreditavam na Torá, que é a lei de Moisés. Os fariseus acreditavam em anjos e também na ressurreição dos mortos. Os saduceus não acreditavam em anjos e nem na ressurreição dos mortos. Eu estou mostrando nessa parte introdutória dessa mensagem que aonde há muitas divisões sempre haverá divergência. Dificilmente alguém vai querer levantar uma bandeira para profetizar ou proclamar a paz e o bem comum de todos. E o texto que nós lemos, o contexto nos revela que Jesus está diante de uma grande multidão. Obviamente, se ele está diante de uma grande multidão, eu tenho esses grupos que estão espalhados nessa multidão, diversos grupos e partidos que estão inseridos nessa multidão para ouvir a palavra de Jesus. E neste texto eu consigo ver dois desses grupos. O primeiro é o fariseu, diga comigo fariseu. O segundo é o zelote, diga comigo zelote. O zelote, já logo quero adiantar, é um grupo terrorista, os zelotes, um grupo terrorista anti-romano, ou seja, anti o governo daquele tempo que oprimia a Israel. E Jesus está ali, não sei o que Jesus está pregando, o que Jesus está falando, mas o grupo dos fariseus e o grupo dos zelotes estão discutindo, cada um com a sua ideologia, cada um com a sua filosofia. Eles estão discutindo. Lucas, qual é a discussão? O verso de número 1, a Bíblia diz que os galileus estão indo oferecer sacrifícios ao Senhor. Só que esses galileus, provavelmente, eles pertenciam ao grupo dos zelotes, porque eles planejavam, por diversas vezes, se levantar contra o Império Romano para desestabilizar Roma e acabar com o governo romano para que tivesse paz em Israel. Então, quando Pilatos toma ciência que esses galileus são rebeldes, eles estão indo oferecer sacrifícios no templo, Pilatos autoriza os soldados dizendo: vai lá e mata este povo rebelde. E foi isso que aconteceu. Então os fariseus estão dando a sentença para este grupo que pertencia aos zelotes. E está dizendo no verso 2, está vendo só? Morreram, porque são rebeldes. Morreram, porque no meio daquela sociedade, eles eram os mais culpados, os mais pecadores. Então, essa sentença de morte para eles foi bem-vinda. São culpados. Só que os zelotes estão debatendo e dizendo: não, eles não são culpados, são heróis. Porque a Bíblia diz, no verso 4 acontece o oposto. Porque
havia um determinado grupo que estava trabalhando, oferecendo o seu serviço para Roma. E enquanto eles estão trabalhando, a torre de Siloé caiu em cima deles. Em uma fatalidade, eles morreram. Daí, os zelotes estão dizendo: este povo aí que foi morto, eles são culpados, mais do que esse que vocês estão falando, fariseus. Eles mereceram morrer. São culpados, mais pecadores. E diante dessa divergência social, Jesus começa a comunicar e falar com eles. E perceba no texto que diante dessa divergência de grupo social, Jesus pega os grupos e põe no mesmo patamar. Jesus faz uma convergência, coloca no mesmo nível, no mesmo ponto. Porque Jesus vai dizer o seguinte: vocês acham que esses grupos morreram porque eram mais culpados do que os demais? Querido, se vocês, grupos aí, Jesus falando para os grupos, se vocês não se arrepender, todos, sem exceção, vai perecer igual eles. Então, ou seja, Jesus faz uma convergência diante de uma divergência social. Porque Jesus não faz acepção de pessoas, pastor Gilberto. Jesus não faz acepção de pessoas, ele põe todos no mesmo nível e libera a palavra para todos. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3:11, vai dizer o seguinte: que não há grego, nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Sabe o que Paulo está dizendo? Na igreja não tem rico e não tem pobre, não tem branco, não tem afro, não faz diferença a distinção da nação, racial, mas Cristo é tudo em todos. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Porque na igreja não tem o maior, não tem a estrela, não tem o melhor. Não é só porque eu prego que eu sou melhor, não é só porque eu louvo que eu sou mais querido. Paulo está dizendo: Cristo é tudo em todos, sem fazer acepção de pessoas. Hoje a igreja tradicional, na verdade isso já acontece há muito tempo, mas uma igreja tradicional que muitas das vezes sem uma ampla visão da Bíblia, elas gostam de criticar uma igreja, não diferente da nossa, como por exemplo, eles dizem assim: aquela igreja é uma igreja de porta larga. E geralmente as igrejas que dizem isso na questão cultural, só por não ter usos e costumes. Então eles dizem: está vendo? É uma igreja de porta larga. E eu vim aqui dizer que a nossa igreja, ela tem que ser porta larga mesmo, e não apenas uma porta larga, tem que ter várias portas, e todas largas. Por que, Lucas? Porque a porta da igreja tem que estar aberta para todo mundo, pastor Gilberto. Porque o evangelho é a mensagem de salvação. Então imagine se a igreja quadrangular fechar as portas para um e abrir para outro. Como que eles vão ouvir o evangelho? Lucas, mas Jesus não disse que tem que ser porta estreita? Sim, mas o que tem que ser porta estreita? A porta do reino ou a porta da igreja? É a porta do reino. Porque a da igreja tem que estar aberta para todo mundo ouvir. Então, já quero liberar uma palavra de Deus para você que está orando por alguém, intercedendo para alguém de sua família. Pode trazer para a igreja. Pessoas com enfermidade, viciadas em droga, de outras religiões, denominação, a porta está aberta para todo mundo chegar aqui e ouvir o evangelho. Mas por que a porta do reino é estreita e a porta da igreja tem que ser larga? Porque multidões seguiam a Jesus. E quando seguia Jesus, estas multidões, Jesus dizia: quem quiser vir após mim, pega a cruz e pode me seguir. Aí a multidão ouvia isso: nossa, esse negócio de cruz não é para mim não. Aí de multidão sobrava 500. E Jesus olhava para os 500 e dizia: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não é digno de mim. De 500 sobrava 120. Porque eles têm que vir para ouvir o evangelho. Só que o evangelho confronta a nossa realidade de vida. Só que aí cabe à pessoa deixar o Espírito Santo agir e aceitar ou não.
Mas a porta da igreja está aberta para todo mundo, amém? Você pode dizer um glória a Deus? O Evangelho confronta, o Evangelho nos mostra a verdadeira realidade que o Espírito Santo quer fazer na terra. Só que a porta do reino é estreita, então são poucos os que entram. E por que, Lucas? Porque são poucos que querem se adequar à palavra do Evangelho, à palavra de Jesus. E diante dessa divergência social, esses grupos, nós podemos observar que estão se colocando no mesmo patamar de Deus. Os grupos estão dizendo: você vai para o inferno, você não, você merece sofrer essa tragédia, você não. Ou seja, estão se colocando no patamar de Deus, e estão julgando as demais pessoas como se eles fossem o quarto membro da Trindade. Estão julgando e prejulgando os grupos da sociedade. Só que Jesus, ele mostra que todos precisam se arrepender. Só que o judeu, ele tem essa cultura enraizada na alma. Sempre quando eles veem um pecado, eles pensam: quem que pecou? Este ou os pais? João capítulo 9. Eles disseram: Jesus, quem que pecou? Este ou os pais? Para ele nascer cego. Jesus disse: nem ele e nem os seus pais. Porque existem coisas que acontecem na nossa vida que não tem explicação, mas é para manifestar a glória de Deus. Quem está vivo aqui comigo diz glória a Deus. Tem coisas que acontecem em nossa vida que não há explicação lógica e nem teológica. Eu comentei na semana passada de 2 fatalidades que aconteceu aqui em nossa cidade, de 2 pessoas que eu conhecia, que infelizmente morreu. 2 servos de Deus. De repente morreu, um deixou uma filha, esposa, o outro estava planejando se casar, estava juntando dinheiro para o seu casamento, e de repente, aí alguém de fora diz: está vendo? Alguém enviado do diabo diz: está vendo? Quem somos nós, irmão? Tem coisas que acontecem em nossa vida que não tem explicação. Tem coisas que a gente olha para o nosso bolso, para a nossa mão: Deus, eu sou fiel ao Senhor. Mas não é muitas das vezes por infidelidade, é porque acontece. E a fé que me faz vencer, triunfar, prosperar, muitas vezes essa mesma fé nos ajuda a permanecer no mesmo ambiente, sem chutar o balde, sem muitas vezes entender o processo. Mas nós precisamos entender, mesmo sem entender o processo, que Deus é Deus na nossa vida, tanto na tempestade quanto na bonança, tanto na luta como na vitória. Deus é o nosso pastor e não nos abandona. Então, eles estão se colocando no mesmo patamar de Deus, estão julgando o pecado alheio. E Jesus, certa feita, conta uma parábola, Lucas capítulo de número 18, a parábola do fariseu e do publicano. E a Bíblia diz que este fariseu, ele vai ao templo para orar, e ele começa a se justificar: eu não sou adúltero, eu não sou um pecador como este publicano, eu sou fiel, eu sou obediente. Só que ele foi ao culto da oração para se exaltar, e aquele publicano com o rosto no pó está falando: Deus, tenha misericórdia da minha alma, pois eu nem sou digno de olhar para os céus. E Jesus conclui essa parábola dizendo: quem voltou para sua casa justificado? O publicano ou o fariseu? O fariseu está se exaltando por conta de suas obras. Só que as nossas obras não nos salvam. Você vive em obediência e infidelidade porque Cristo já te salvou. Você não vive para ser salvo, para se justificar. Sabe o que eu acho interessante na parábola de Jesus, da parábola do joio e do trigo? É que ele fala que não dá para colher o joio ou o trigo antes da ceifa. Porque a gente pode se enganar com o joio, porque parece muito com o trigo. E eu posso desprezar o trigo pegando o joio, ou pegar o joio desprezando o trigo. Aí a parábola diz: só podemos separar o joio do trigo na ceifa, ou seja, no arrebatamento.
Porque as aparências enganam. Só que tem uma característica diferente no trigo. O trigo, pastor Gilberto, quanto mais ele produz, ele vai se inclinando. Ele está produzindo e se inclinando. Produzindo e se inclinando. O joio está empinado, rígido. Porque não é pelas obras. Você pode estar produzindo grandes coisas na igreja. Deus tem feito coisas extraordinárias aqui em nossa casa através da sua vida, amém? Mas o quanto mais você produz, mais você precisa se inclinar. Mais você precisa se inclinar. Eu prego na célula tem salvação, então se inclina. Quando eu abro a boca, o céu desce, então se inclina. O quanto mais o servo de Deus produz e reproduz fruto na igreja, mais o peso do fruto precisa fazer com que nos inclinemos perante Jesus, porque não é pelas obras, não é na força do meu braço, não é na oratória ruim do Lucas, não é na versatilidade de um homem de Deus, ainda assim é o Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver se tem alguém aqui essa noite que vai produzir, não pela força do seu braço, mas pelo Espírito Santo que vai agir na sua vida. Deixa eu ver, tem alguém aqui que vai produzir? O peso do fruto precisa fazer com que nos inclinemos perante Jesus e venhamos reconhecer quem Jesus de fato é, porque senão a gente precisa vigiar o coração, porque nós estamos aqui dentro dessa arca, e quem está na arca está salvo, amém? Tem salvos aqui? Só que a gente precisa vigiar e guardar o nosso coração, porque eu posso orar e o enfermo pode ser curado, eu posso pregar e pode haver salvação. Aí o meu coração diz para minha mente: nossa, você prega muito, hein? Poxa vida, ninguém alcança a sua nota quando você louva. Precisamos vigiar o coração, porque o nosso coração quer se exaltar. Então, por vezes, o Espírito Santo tem que vir e abater a nossa soberba, porque às vezes nós na nossa liderança, nós vamos empreendendo, nós vamos conseguindo, prosperando e progredindo, e a gente quer olhar para as pessoas de cima a baixo, como se fôssemos superiores ou melhores em alguma coisa. Aí Jesus vem e apresenta diante de nós a cruz, e não nos resta fazer nada, senão nos colocarmos de joelho. Porque às vezes a gente faz tanta coisa boa, e glória a Deus por isso. Deus te deu talento para você fazer coisa boa mesmo, mas o nosso coração precisa ser arquivado debaixo da potente mão de Deus, para não nos exaltarmos e esquecermos que é Ele quem faz a obra, que é Ele quem promove o talento em nós. Então que essa noite, que o Senhor possa bater na nossa soberba, abater a altivez da nossa mente, de pensar que somos maiores, que somos melhores. Querido, se não fosse Jesus, você nem estaria aqui essa noite. Se não fosse a graça de Cristo, você nem estaria aqui essa noite. Quantos livramentos o Senhor já te deu. Eu vou falar, Espírito Santo, era para você morrer naquele acidente, mas a mão de Deus te poupou, a mão de Deus te livrou. Quantas enfermidades você contraiu e o médico disse: dessa noite não passa. Mas olha onde você está hoje. Você está dizendo igual ao serafim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, oh glória. É a mão de Deus, é a mão de Deus que nos sustenta. Glória ao nome de Jesus. Este foi o pecado e a queda que antecipou Lúcifer, ou melhor dizendo, o querubim ungido. É porque dizem que Lúcifer é um erro de tradução. Então, como não entendo de hebraico nem de latim, vou falar só querubim ungido, amém? Então, isso que antecipou a queda do querubim ungido. Eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Querido, precisamos tomar cuidado, porque tem pregadores aí, que eu não vou citar nome, que estão querendo. Eu ouvi esses dias em uma pregação, ele fala que o homem está no mesmo patamar de Jesus. Essa é a teologia progressista, a teologia coach, a teologia liberal, que o homem está no centro. Mas eu conheço uma Bíblia que muitas das vezes não temos muito aprofundamento na teologia,
Mas quando nós olhamos para a Bíblia fala que quem é o centro é Jesus. O centro é Jesus. Sabe por que em muitos lugares tem igreja fechando e pessoas abandonando a igreja? Porque o homem se tornou o centro do culto. Que possamos essa noite colocar Jesus no centro do culto. Ele é o Senhor da igreja. O apóstolo João viu Jesus como candelabro no centro da igreja, pois Ele é que pagou o preço pela igreja. Nós somos amigos do noivo, mas Ele é o dono da igreja. Oh glória! Então quando o seu coração se gloriar pelo um bom trabalho que você está fazendo na igreja, e glória a Deus por isso, mas quando o seu coração se exaltar, olhe no espelho e diz: camarada, foi Jesus que te salvou. Mulher, camarada, foi Jesus que te remiu com o sangue do Cordeiro. Que possamos nos inclinar ainda mais diante de Jesus, porque quando se fala de arrependimento, a gente só pensa em pecadores. Mas quando eu olho no espelho, e o espelho é a Bíblia, a bacia de bronze, quando eu olho no espelho eu vejo que o Lucas tem muito defeito. E se por causa do meu defeito, ou melhor dizendo, do meu defeito, se o diabo olhando para o meu defeito, ele pode me acusar e me lançar no inferno. Mas quando ele olha para o Lucas, quando ele olha para um pecador como você, ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. Ele vê a marca de Cristo na sua vida. Eu não sei se isso mexe em seu coração. Eu sei que muitas das vezes nós queremos vir para a igreja para receber uma palavra de vitória, mas eu não sei se existe uma vitória maior do que essa. Saber que o nosso nome está registrado no livro da vida. Saber que o nosso nome está na mão do Cordeiro. Trivarassorecandarai de provaramanai de emarrácia. Oh glória! Jesus quer perdoar os nossos pecados, porque a gente quer olhar para a sociedade num tom de superioridade, e muitas das vezes o nosso coração está carregado de arrogância, de soberba, e o Senhor está dizendo: está produzindo fruto, parabéns, mas se humilha, porque o dia que eu tirar a minha mão, vai parar de produzir na hora. Está fazendo a obra, está tendo sucesso, parabéns, mas se incline perante mim e reconheça que sou eu, porque o dia que eu tirar o meu espírito da sua vida, você vai ver que nunca foi suas habilidades, sempre foi a minha graça, porque a graça que me alcança e me perdoa é a mesma que me habilita para fazer a obra. Eu queria que vocês me conhecessem antes de pregar. Você hoje iria dizer: eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que fez isso na vida dele. Eu queria que vocês me conhecessem a primeira vez, segunda, 3 vezes que eu preguei. Você iria dizer, num tom humanamente falando: esse daí não serve para pregar, esse daí não deve nem pregar. Porque as pessoas, eu lembro como se fosse hoje, eu estava orando com meu primo me chamou e disse: Lucas, quando Deus te exaltar para você pregar, todo mundo vai falar que é teologia, mas fique você sabendo que é a minha intimidade com você. Querido, eu falei nos jovens esses dias, se fosse para eu Jesus, escolher o Lucas, eu não escolheria. Eu estou frisando a graça, porque a graça que nos salva, ela nos capacita. A graça que te alcança e te perdoa de pecado, ela te capacita. Mas sempre se incline perante Jesus. E Jesus contando essa parábola, Jesus está colocando esses grupos no mesmo patamar, fazendo uma convergência. Ele vai dizer o seguinte: vocês pensam que são superiores aos grupos da sociedade? E por isso vocês estão julgando ele, quem deve ir ou quem não deve ir para o inferno, quem sofreu uma fatalidade ou não? Aí Jesus diz: vocês, grupos, se vocês não se arrepender, todos vós vão perecer igual eles. É Jesus colocando e nos colocando em nosso devido lugar.
aos pés da cruz. Jesus fala: se arrependa dos seus pecados. A palavra arrependimento significa metanoia. Nós estamos cientes disso já. Uma renovação que acontece em nossa mente. Essa renovação que acontece em nossa mente precisa refletir em nosso comportamento. Porque Pedro vai dizer o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependimento acontece no secreto, no invisível, na sua mente. A conversão acontece no público, porque todo mundo precisa ver que você realmente mudou de vida. Arrependimento e conversão. E Jesus falando sobre este arrependimento, eu quero citar com vocês aqui Efésios 4, 22, 23 e 24, eu vou ler para vocês. Efésios 4, 22. Já colocaram ali, é melhor ainda. Preste atenção aqui, que quanto ao trato passado, vos despojeis, abandoneis, do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente, 24, e vos revistais do novo homem, até aqui. Volta o 23, volte o 23. Perceba uma coisa aqui, o 22 falou do velho homem, ok? Amém? Quem está aí? O 23 fala de uma mente renovada. O 24 fala da nova natureza. Então, o que diferencia a velha natureza para a nova natureza é o versículo 23. Mente renovada. Romanos 12, 2. Vocês não podem se conformar com essa sociedade, com esse sistema. Você precisa ser renovado através da palavra de Deus na sua mente. Então a diferença de um servo de Deus, de uma nova criatura, para o mundo, para quem é uma velha criatura, é uma coisa só. Qual, Lucas? A mente. Uma mente renovada pela palavra de Deus. Quando Deus vai salvar alguém, isso aconteceu comigo, com o pastor Gilberto, com a pastora, com todo mundo que está aqui. Quando Deus vai salvar alguém, Ele tem prioridade. E a prioridade de Deus em atingir um pecador é a mente. O alvo de Deus em tocar a vida de alguém é a mente. Porque a Bíblia é a exposição, é a revelação de Deus dada ao homem. E quando você está diante do Evangelho, você toma um choque de cultura na tua mente. Quando você toma esse baque de cultura na sua mente, o Espírito Santo vem e começa a agir no seu coração para te convencer, para você responder no seu corpo essa conversão. Eu vou explicar isso contando uma ilustração. Imagine você em uma cidade, você comete um crime nessa cidade e as autoridades dessa cidade começam a correr atrás de você, e você corre porque você não quer pagar por essas consequências, você não quer pagar pelo erro, pela transgressão que você acabara de cometer. E você está correndo das autoridades. De repente você se depara diante de um navio, e você, sem ser convidado, sem pagar o seu... Como é que fala mesmo? Esqueci. Ele não foi convidado, ele entrou e fez igual Jonas. Ele vai lá no fundo. E lá no fundo ele se esconde, e o navio sai, pastor Gilberto. Ele está no percurso. De repente ele acorda. Depois que ele acorda, ele vê que naquele navio é gigantesco. E nesse navio tem tudo que é agradável para a sua carne. Tem pecado, prostituição, imoralidade. Ele se sente bem, é uma velha natureza. Só que ele é despertado uma curiosidade nele. Ele chega até alguém: para onde está indo esse barco, esse navio? Aí a pessoa te responde: o destino deste navio é o inferno. Ele já fica assustado, ele quer pular do navio que está no meio do mar. Ele começa a pensar: não, eu sei nadar, eu tenho força suficiente, eu tenho saúde suficiente, eu vou pular no meio do mar, eu não estou vendo nenhuma ilha, nenhuma terra firme, mas eu tenho força para me salvar. Então ele pula. Porque se você perguntar aí fora quem quer ir para o inferno, ninguém quer ir para o inferno. Todo mundo quer abandonar o navio na hora, porque o destino é o inferno. Ele pula, e horas se passam.
ele já está esgotado, sem força, até agora não chegou à terra firme. E ele começa a se desesperar. Eu percebi que eu não tenho força para me salvar, que eu não tenho habilidade o suficiente para me salvar. Está morrendo, está perecendo aos poucos. E quase no fim da sua vida, quase morrendo naquele mar, começa atravessando um barquinho simples, no sentido contrário que ia o navio. E aquele barquinho passando, e ele começa a gritar pedindo socorro. Ele entra no barco, e ele já pergunta: para onde que vai esse barco? Eles respondem: nós estamos indo para Nova Jerusalém, estamos indo para os céus. Então, quando o Espírito Santo vem através da palavra, você entende a palavra, você vê que está no caminho errado, você faz uma conversão, um giro de 180 graus, e você responde à metanoia, a transformação da sua mente nas suas atitudes, e você quer estar no barco que está indo para Nova Jerusalém. Querido, nós precisamos entender, pois o Espírito Santo está nos chamando essa noite para o arrependimento. Só que arrependimento não é remorso. Remorso não é arrependimento. Nós temos duas histórias na Bíblia que convergem, é bem semelhante. A história de Judas e a história de Pedro. Ambos discípulos de Jesus. Ambos se assentavam em volta da mesa com Jesus. Acesso privilegiado com o mestre. Só que ambos negou Jesus. Ambos traiu Jesus. Judas foi imbuído pelo sentimento da sua alma de remorso. E aquele sentimento de remorso começa a neutralizar a sua vida, ao ponto de tirar a sua própria vida. Pois este é o efeito do remorso. Quem vive nesse sentimento de remorso não consegue chegar até o seu cônjuge, não consegue até mesmo chegar diante de Deus e pedir perdão dos seus defeitos. Você fica amarrado nesse sentimento. Só que Pedro, a Bíblia diz que Pedro se arrependeu. E através das palavras de Jesus, Pedro foi restaurado e retomou no ministério, fazendo grandes coisas através do poder do Espírito Santo. Querido, imagine se o filho pródigo estivesse dominado por esse sentimento de remorso. Ele pegou a herança, saiu da casa do pai, a herança acabou porque a fonte secou, e ele vai se lembrar o seguinte: na casa do meu pai, quantos trabalhadores têm pão em abundância, e eu, filho, estou perecendo de fome. Se ele tivesse dominado por esse sentimento de remorso, ele iria começar a dar desculpas, dizendo: eu voltar para a casa do meu pai, o que o meu irmão mais velho vai falar sobre mim? Se eu voltar agora, eu tenho certeza que o meu irmão vai pisar em mim. Se eu pedir perdão, vão rir de mim. A vizinhança vai ficar falando o resto da vida do meu nome, porque agora que acabou a herança, eu volto para a casa do pai? Não vou voltar não. Eu vou ficar aqui mesmo. Porque o remorso faz você paralisar, para você ficar dentro de um chiqueiro, para você se acomodar com o pecado, para você se acomodar com a mentira. Mas a Bíblia diz que o filho pródigo perdeu tudo, pereceu, e ele, com aquele sentimento de arrependimento, ele volta para os braços do pai, e o pai o recebe. Porque Paulo vai dizer o seguinte, que a tristeza segundo o mundo gera morte, mas a tristeza segundo Deus gera arrependimento para a salvação. Ou seja, o diabo usa o seu erro, a tristeza, o que você fez de errado, para te pisar e para você entrar em um nível de depressão, para você se matar. Mas quando Deus vê que você está triste por algo que você fez de errado, o Espírito Santo vem e te conduz para o arrependimento, para você ser restaurado no altar. Escute, muitas pessoas pensam que arrependimento, porque as pessoas dizem: tá vendo, perdeu a empresa, agora vai para a igreja.
Perdeu o casamento, agora vai para a igreja. Às vezes, isso só acontece mesmo porque nós estamos em um nível de suficiência que a gente pensa, eu não preciso de Deus. Aí Deus permite apertar o calo, é onde a gente pensa, poxa vida, sem Deus eu não sou nada. Aí o Espírito Santo vem e através dessa tristeza em seu coração, ele te leva para o arrependimento. Porque arrependimento não é atalho. Arrependimento é um caminho seguro. E o único caminho seguro para os braços do Pai. Eu venho aqui profetizar para você que está ouvindo essa palavra. Eu não sei o cenário da sua vida. Eu não sei o que está acontecendo na sua empresa, em seu casamento. Mas abra o seu coração essa noite para o Espírito Santo promover arrependimento dentro de você. O homem nem mesmo consegue se arrepender nas suas próprias forças. Mas é por isso que o Espírito Santo foi enviado para preparar o nosso coração. Essa semana, se alguém pisar na bola com você, esteja em prontidão para liberar o perdão. Talvez você que está em desavença com o seu pai, com a sua mãe, há quanto tempo você já não fala com aquele irmão? Irmão de sangue. Ah, não vou ligar não, estou nem aí para ele, estou nem aí para ela. O Espírito Santo está falando na minha boca agora, liga. Peça perdão. Lucas, foi ela que errou comigo. Dá a face e deixa bater. Peça perdão. Porque haverá restauração de uma forma sobrenatural na sua casa. O arrependimento é um único caminho para a nossa nação. O arrependimento é um único caminho para a igreja de Cristo na terra. Avivamento é por isso que Abacuque diz: aviva a tua obra. Porque não existe avivamento que começa na depravação na sociedade. O avivamento começa na obra, na igreja. São filhos que entram em pranto, em lágrimas, e começa a dizer: Deus, perdoa a nossa nação, tem misericórdia da nossa nação. Ela errou, pecou, se prostituiu, afundou no pecado, mas Deus já está dizendo: eu vou levantar Joel para tocar a trombeta e dizer: comece a pregar um dia de jejum, comece a levantar um clamor para Deus, para nós nos arrependermos dos pecados. Aí Joel vai dizer o seguinte: não rasga as vestes, rasga o coração. É Joel dizendo: eu não quero performance, eu quero um coração sincero, eu quero um coração quebrantado. Aparece João Batista pregando em Mateus capítulo 3, versículo 2: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ele começa dizendo arrependimento, e depois ele fala do reino dos céus. Por que, Lucas? Porque arrependimento é uma chave. Arrependimento é uma chave. Só que o reino está trancado. O reino está fechado. E só consegue ter acesso ao reino de Deus quem tem a chave. Quem já se arrependeu e faz parte da família de Deus. Deixa eu ver quem faz parte da família de Deus. Aí nós entramos para a família de Deus. O que eu acho interessante, já estou caminhando para o fim, é que João Batista pregava para grupos, diversos grupos, assim como Jesus. João Batista pregava para publicano, fariseus, saduceus, pecadores. Todos chegavam até João Batista. E João Batista só pregava uma mensagem. Qual mensagem? Arrependam dos seus pecados, se convertam dos seus maus caminhos. Ele pregava dizendo o seguinte: o machado, juízo, está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não se arrepender e apresentar frutos dignos de arrependimento será cortado e lançado no fogo. Lucas, essa mensagem confronta. Se você entrar hoje na internet, querido, você pode escolher qualquer mensagem que vai mais agradar a sua alma, que vai fazer cócegas na nossa alma. Mas é mensagem que coloca o homem lá em cima e Jesus lá embaixo. Mas a mensagem da Bíblia é que o pecador está embaixo, Jesus está em cima.
E por causa da morte de Jesus, o véu se rasgou. E Ele está chamando: se arrependa e entra neste reino. Se arrependa e entra neste reino. E Jesus, depois que confronta esses grupos, Jesus ele vai contar uma parábola. Pode se colocar de pé? Ministério de Louvor, pode me ajudar? Temos tempo ainda? Jesus vai contar uma parábola. Nessa parábola Jesus conta, ele diz que um certo rapaz tinha uma plantação de vinha. E no centro dessa plantação de vinha, ele só tinha uma plantação, uma figueira. Então não perca isso daqui. Uma vasta plantação de vinha, mas só tinha uma figueira nessa plantação. Só que todo ano este rapaz chegava até a figueira para colher frutos, só que a figueira não produzia fruto. Ele chega até o vinhateiro e diz: corta esta figueira, porque está ocupando a terra inutilmente, corta ela. E antes de concluir, se a figueira pudesse falar aqui, ela iria se exaltar com certeza, porque é a única figueira no meio de uma plantação de vinha. Ela iria dizer, missionária Rose: eu sou a única diferente no meio de pessoas iguais, só eu diferente aqui, o resto é todo mundo igual. Só que o Senhor, Ele quer o fruto, e ela não dá fruto. Aí eu pergunto para a igreja: a figueira é diferente da plantação de vinha? Em quê? Só nas folhas, nos galhos, no tronco. Querido, Jesus disse: a nossa justiça precisa exceder a dos fariseus, porque a nossa diferença do mundo não pode ser a aparência, mas uma mente renovada e arrependida. E agora o vinhateiro está intercedendo para a figueira, dizendo: não, Senhor, espera mais um ano, eu vou cavar, eu vou adubar, espera. Eu sei que não está produzindo fruto ainda, eu sei que já está na hora de produzir fruto, mas até agora nada. Espera mais um pouco, não corta não, não passa o machado não. Sabe quem esse vinhateiro representa? Ele representa o Espírito Santo. Porque o diabo, diante de um tribunal, sabe como que acontece a salvação? Eu vou desenhar a salvação para vocês rapidinho. O pai está sentado na cadeira porque ele é juiz, Deus. E o juiz, ele tem a lei. Aqui está a lei, ok? Quem está comigo diz glória a Deus. O pai tem a lei e ele precisa cumprir aparece o réu, o culpado. Quem que é o culpado? Olha para quem está ao seu lado, mas olha de olho assim. Pecado. E o que o pecador fez para ser culpado? Ele pecou. Aí o pai está diante da lei, o culpado precisa ser condenado. Aí aparece quem? O acusador. Diga comigo, acusador. O acusador chega diante do juiz e diz: cumpre a lei, dá a sentença para o pecador. Só que eu tenho lá no cantinho da cadeira a fiel testemunha. Sabe quem é a fiel testemunha? Espírito Santo. Daí o diabo cumpre a lei, dá a sentença de morte. Aí parece que eu escuto a porta abrindo, bem devagarzinho. Cumpre a lei, Deus está com a caneta. Eu vou cumprir a lei. Chega alguém entrando naquelas portas, entrando naquela passagem. A sua mão está furada, os seus pés estão furados. E quando o pai vai assinar, o Espírito Santo grita: não é tempo de cumprir a lei, porque eis aí o advogado fiel, que
pagou a fiança da lei. Esta era a nossa condição. Então não escute uma mensagem que coloca Deus, o homem, no centro, porque Jesus é o centro de tudo. É o Espírito Santo que está intercedendo pelo seu coração essa noite. Você que não quer se arrepender, você que está com o coração petrificado, está dizendo: eu não quero. E para eu encerrar agora a ilustração, amém? Eu ouvi essa ilustração, um pastor arqueólogo dizendo, eu vou resumir. Um certo rapaz comete um crime, ele é sentenciado à morte para ser enforcado. Só que a cidade é comovida e começa a interceder para o governador da cidade. O governador não sabe da história. Aí o governador se veste, se disfarça de um pastor, pega a carta de liberdade do jovem, para não matar ele, coloca dentro da Bíblia e vai até o cárcere. Chega lá, o jovem começa a maltratar o governador disfarçado de pastor. Sai daqui, vai embora, não quero ouvir a Bíblia. E o governador, intimidado, vai embora. Aí o carcereiro olha para o jovem e diz: o rapaz, você acabou de perder a sua carta de perdão e de liberdade. Passa-se alguns anos, o jovem, ele vai ser enforcado agora, pastor Gilberto. Ele dá uma oportunidade para ele falar alguma coisa. Ele começa a falar o seguinte: eu serei punido agora, receberei a minha sentença agora, mas não é por causa dos meus pecados, é porque eu rejeitei a graça, é porque eu rejeitei a carta de liberdade que aquele homem foi na minha cela. E talvez alguém está me ouvindo hoje. O que leva alguém para o inferno não é os pecados, as multidões de pecado, porque senão eu estaria invalidando o sangue de Jesus. O que leva alguém para o pecado, para o inferno, é quando você despreza a graça, quando você despreza o perdão de Jesus. Enquanto o ministério de louvor vai estar louvando, eu quero orar, interceder, convidar você que precisa se arrepender dos seus pecados hoje, você que precisa confessar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Você que precisa reconciliar, você que precisa recomeçar do zero. Hoje é a noite que o Espírito Santo está te dando essa carta de liberdade. Enquanto o ministério de louvor estiver louvando, pode soltar aí. Eu quero orar para o Espírito Santo tocar no seu coração. Saia do seu lugar para receber Jesus. Venha receber e talvez recomeçar do zero. Mas é tempo de arrependimento. É tempo de buscarmos Jesus. Aleluia. Os intercessores, a igreja de Cristo que está no corpo, começa a interceder. Começa a orar e profetizar que hoje correntes cairá por terra. Que o diabo perdeu mais uma alma, mais duas almas, mais três almas, porque o sangue de Jesus ainda tem poder. Aleluia mesmo. Que seja em nós e através de nós. Que seja em nós. Vem alguém para ajudar aqui, jovens, mulheres, varões abençoados. Tem mais gente aí. É tempo de voltar, tempo de se arrepender, de reatar a amizade com Jesus. Não deixa esse sentimento de remorso te afundar. É tempo de arrependimento. Oh, glória! Nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Sobre o pecado, tudo é sobre a... Tem mais gente, pode vir, pode vir. Na cruz pregaste puro e verdadeiro. Você ouviu essa palavra? Está na hora de responder a esta palavra de Jesus.
Espírito Santo acabou de falar comigo. Stekel da mai danque voeira. Dizanquera proquitando. Dizamaidon ste proquianto revaieira. Tem uma corda que está perto do seu pescoço. O Espírito Santo me diz. O diabo está falando e você está ouvindo mesmo a voz do diabo. Vai, se enforca. Para você não tem mais jeito mais. Se entrega à morte. Se entrega à morte. Mas a graça está cortando essa corda agora. O Espírito Santo está falando com alguém na intimidade. Saia do seu lugar. O diabo está se aproveitando de tudo que aconteceu na sua infância. Está jogando situações adversas do seu passado diante de você. Está pisando em você e dizendo: você já era, é minha. Não rejeite o perdão essa noite. Saia do seu lugar, vem aqui. Você que quer aceitar Jesus, saia do lugar. Vem. Lucas, eu nunca aceitei Jesus, então hoje é a oportunidade. Eu já passei por isso. Eu ficava pensando: eu vou parar de beber, eu vou parar de frequentar o meu ciclo de amizade. Eu parei mesmo. E não existe nada melhor. Saia do seu lugar. O diabo está falando no seu ouvido: você vai deixar aquele grupinho de lado. Você vai parar de usar droga. Você vai parar de pegar várias meninas bonitas. Vem logo. O Espírito Santo está chamando você pelo nome. O Espírito Santo está dizendo: eu tenho uma obra na sua vida. O diabo decretou derrota